Assinalou-se no passado dia 10 de março o Dia Mundial do Rim. Por essa altura também tivemos cá um médico a falar justamente deste Dia Mundial e também das funções do rim. Hoje temos connosco o Dr. Carlos Martins, já que me foi apresentado. Olá, bom dia. Porque não quer demais falarmos das funções vitais que tem o rim, não é? Ou os rins, neste caso. E bom dia também aos seus telespectadores. É verdade, o rim é um órgão fundamental para o corpo humano. É o grande filtro do corpo humano. Mas além dessa capacidade de filtrar, também tem outras funções. Por exemplo, tem um papel muito importante na produção do nosso sangue. Ele produz uma hormona que depois vai atuar na medula óssea e tem realmente um papel muito importante na produção do nosso sangue. Também tem um papel muito importante no regular da pressão arterial. E esse papel também é fundamental. Em relação ao papel, digamos, que ele desempenha, que é o seu papel principal, que é o de ser um filtro, todos nós sabemos, se tivermos um copo de água misturado com areia, com terra, e fizermos passar por um filtro num funil, a água fica mais limpa e a areia e a terra fica no filtro. Agora imaginem que a areia, em vez de ser areia ou de ser terra, são pepitas de ouro. São coisas importantes, coisas preciosas. É assim que funciona o nosso rim. O rim retém aquilo que é importante, digamos o ouro, para o nosso organismo funcionar, nomeadamente as proteínas, por exemplo, e deixa passar nesse filtro realmente aquilo que é tóxico para o corpo humano e que deve ser eliminado e que é eliminado depois através da urina. Percebo. E estes elementos que traz e que estão próximos de si servem exatamente para explicar como funciona? É assim, não servem para explicar como funciona o rim, mas servem para explicar que realmente há certas coisas, certas atitudes que podem ter algum impacto no bom funcionamento dos nossos rins. Gostar da natureza? Em relação à natureza, temos aqui uma planta, é mais simbólico, mas no fundo nós todos sabemos que uma planta, para ter boas condições e para estar assim viçosa e bonita, precisa de ser regada. Regada é água. Realmente a ingestão de líquidos, a ingestão de água é importante para o funcionamento do nosso rim. É óbvio que quando nós ingerimos, eu disse mesmo ingerir líquidos, não disse só ingerir água, não é? Aconselha-se em média cerca de 2 litros de água por dia, mas esses 2 litros incluem, por exemplo, os líquidos que bebemos quando comemos a sopa, que bebemos, por exemplo, ao beber outras bebidas líquidas. Chá. Exatamente. Chá, café, sumos, tudo isso está incluído. Mas é óbvio que o melhor líquido de todos para a nossa saúde é a água. Quanto a isso não há dúvida e por isso também temos aqui realmente um copo de água. Agora, há certas coisas que são prejudiciais. Por exemplo, estas aqui. O sal, não é? O sal é realmente um fator preocupante, nomeadamente em relação à hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma das coisas que, se estiver descontrolada, mais prejudica os nossos rins e que pode realmente conduzir a um problema renal crónico e que pode ser grave, de modo que é um fator a ter em consideração. Depois temos aqui, por exemplo, alguns feijões e arroz, são ricos em fitatos, esses sim são protetores, mas não devem ser também ingeridos em excesso. Por exemplo, se forem ingeridos em excesso, temos calorias a mais, podemos começar a desencadear a obesidade. A obesidade favorece hipertensão, favorece a diabetes e isso tudo, diabetes e hipertensão, prejudicam e muito os rins. E depois temos aqui as maçãs, a fruta, vegetais, legumes, realmente aquele padrão da dieta saudável. Esses sim, esses são favoráveis e são, de certa forma, protetores. Mantemos uma dieta saudável e um peso saudável é um fator protetor importante para os rins. O que fazem os seus doentes que lhe alegam não serem capazes de ingerir 2 litros de água por dia? Ora bom... Como é que eles podem substituir
essa falta de vontade de ingestão de 2 litros de água por dia? Por vezes, essa falta de vontade é quase, digamos, um erro de percepção da pessoa. Então? Porque, na prática, com a ingestão regular de líquidos à refeição, com a ingestão de líquidos através, por exemplo, da sopa, as pessoas acaba por ser relativamente fácil de ingerir esta quantidade de líquidos. Também é mais importante... O ideal seria que bebessem 2 litros de água para além dos líquidos que possam ingerir na sua alimentação? Não, no global. Okay. No global. E atenção, esta recomendação não é dogmática. Por exemplo, uma pessoa saudável, na sua alimentação normal do dia-a-dia, na sua ingestão normal de líquidos do dia-a-dia, ingere, a grande maioria dos casos, a quantidade suficiente de líquidos. Agora, uma pessoa, por exemplo, que tenha pedras nos rins, pode ter, ou uma pessoa que já tenha algum problema renal, nesse caso, assume particular importância esta recomendação. E realmente essas pessoas têm que ter mais algum cuidado em tentar medir e tentar realmente certificar-se que está a ingerir a quantidade adequada de líquidos. Em relação à quantidade adequada de ingestão de líquidos, tenho outra questão para lhe fazer. É verdade que quando temos sede é porque já estamos, de certa forma, a desidratar? Ou devemos beber só quando temos sede ou devemos fazê-lo mais vezes? Assim, o ideal era realmente fazê-lo mais vezes. Por vezes não precisa de ser grandes quantidades, basta ser às vezes pequenas quantidades. Mas o ter sede já é um mau sinal? Ter sede ajuda. Não quer dizer que seja um mau sinal. Nós podemos ter sede por vários motivos. Até às vezes por algum alimento que comemos na refeição anterior, mas pode gerar a sensação de sede. E às vezes até pode nem ser salgado, às vezes basta o próprio condimento, há algumas especiarias que nos induzem a sensação de sede. Logo, é verdade que a sede, em certos casos, pode ser um sinal de desidratação, mas muitas vezes não é. E hoje em dia, digamos, nas condições de vida atuais, aqui em Portugal, na nossa sociedade, é raro encontrar alguém francamente desidratado. Normalmente isso acontece se a pessoa às vezes estiver submetida a situações extremas, nomeadamente, por exemplo, se uma pessoa estiver com diarreias e vómitos, aí pode rapidamente evoluir para uma desidratação. Sim. Se não que é o que se aconselha quando as crianças... Exatamente. Quando as crianças falamos de crianças e idosos também, que são muito sensíveis à desidratação, não é? não é? E mesmo adultos, mas os mais sensíveis são realmente os idosos e as crianças. Claro. Vamos passar ao trabalho que preparou e depois guardamos para o fim as dúvidas dos que assistem a este programa. Problemas dos rins, então. Conhecer e compreender. Podemos passar já ao slide seguinte. Eu trago aqui 2 casos. Já aqui há pouco tempo falámos sobre cálculos e pedras nos rins. Até mostramos. Exatamente. Hoje vamos falar sobre outros 2 problemas dos rins. Temos o Sr. Rodrigues, de 57 anos, que vem à consulta mostrar o resultado de uma ecografia. E diz-me o Sr. Rodrigues, ele já tinha aberto o envelope, já tinha lido, diz aí que tenho quistos nos rins. Ora bom, vemos aqui uma imagem de um rim na ecografia. Sim. Cá está. Aqui neste caso não existe nenhum quisto. E agora podemos passar ao slide seguinte. Antes de mais, fazer uma breve apresentação da anatomia, não é? Estamos a falar hoje do aparelho urinário. Os rins encontram-se aqui, nesta região, normalmente na parte de trás, ou seja, mais na área das costas. Depois tem contrariando umas vias... algumas das ideias que os indicam junto à zona lombar. Sim. Não é? Há muita gente que, quando aponta para os rins, aponta para a zona lombar, não é? Ou até já mais para baixo. Ou até mais para baixo, lombar quase e sagrada, e quase nada. É verdade. E os meus rins? Os rins são aqui, amiga. Exatamente. Os rins estão mais em cima. Tanto que, por vezes, quando as pessoas estão a queixar de dor nos rins... para nós nos certificarmos e às vezes até diferenciarmos se a dor é realmente por alguma pedra ou algum cálculo renal ou se é, por exemplo, devido a um problema da coluna lombar, uma das medidas que fazemos é dar uma pancada nas costas, mas realmente nas regiões laterais. Até se quiser chegar aqui... Já, se doer, tens seguro. Já foste. Tem seguro. Sei lá, se estiver em vigor... Normalmente estamos assim uma pancada seca aqui nesta região. De um lado e do outro. Se a cólica que a pessoa estiver a sentir for renal... Até salta, não é? Exatamente. A pessoa até salta, dispara a dor. Se a dor for da coluna lombar, não tem qualquer agravamento com este tipo de pancada.
Depois cá em baixo temos então a bexiga e depois a uretra para a saída da urina. Podemos passar então agora ao slide seguinte. Temos aqui a imagem de um rim normal. Saudável, não é? E de um rim cheio de quistos. Sim. Não era este o caso do Sr. Rodrigues. Os quistos podem existir. A partir dos 50 anos de idade, cerca de metade das pessoas tem um ou outro quisto nos rins. Sim. E normalmente esse tipo de quisto não oferece qualquer preocupação nem qualquer problema para a pessoa. Existem situações um bocadinho diferentes desta, que é este o caso, que é a chamada doença poliquística renal. E aí temos realmente um rim cheio de quistos. Esta é uma situação normalmente hereditária e realmente pode necessitar de alguma vigilância. Apesar de tudo, há pessoas com esta doença que nunca chegam a ter qualquer problema renal, mas realmente há algumas que depois isto pode evoluir para outro tipo de complicações, sim, nomeadamente para a doença renal crónica, mais grave, para a insuficiência renal crónica. Sim. Por vezes, alguns destes rins podem assumir, mesmo naqueles casos das pessoas que só têm um ou dois quistos, podem assumir dimensões um bocadinho exageradas. E aí pode ser necessária a referenciação, por exemplo, para a urologia, para uma cirurgia para a exérese desse quisto. Podemos passar agora ao slide seguinte. Um outro caso. A senhora Ruth, de 64 anos, vem à consulta e manifesta um cansaço. Ando tão cansada. Além desse cansaço, ela trazia uma cor da pele, tipo um amarelo palha, assim um acastanhado, que é muito característico, que normalmente nos leva a suspeitar que algo não está bem com a pessoa. Ou uma anemia... Não será confundível com problemas de fígado? É diferente. O amarelo da icterícia é mais nas escleróticas e nas mucosas e é um amarelo mais evidente. Okay. Este é um amarelo mesmo assim mais difuso na pele, é tipo um amarelo acastanhado, um sim, amarelo palha. E mas o âmbar. Nós olhamos para a pessoa e notamos há qualquer coisa que não está bem com esta pessoa. E realmente a nossa atitude aí é pedir umas análises, pedir um estudo para ver o que se está a passar. Podemos passar ao slide seguinte. Está aqui um exemplo de umas análises, não são as análises da senhora Ruth, mas só para as pessoas terem noção que parâmetro é que nós analisamos quando queremos verificar ou avaliar o funcionamento dos rins, a função renal. Um desses parâmetros é a creatinina, outro pode ser a ureia e outro ainda pode ser através de uma análise das proteínas na urina. A creatinina, na pessoa, por exemplo, no caso da senhora Ruth, que estava a desenvolver, que era uma pessoa que já era hipertensa à longa data e diabética sim, à longa data, e ela estava a desenvolver agora um processo de insuficiência renal crónica. No caso dela, este valor da creatinina vinha em 2,4. Estava um valor alterado. O valor máximo é 1,5. Exatamente, e no caso da senhora estava alterado. Podemos passar ao slide seguinte. Realmente, a insuficiência renal crónica é um problema sério. No fundo, o que significa é que o rim começa a deixar de funcionar. Do rim normal, passamos por um rim progressivamente mais pequeno e até pode ficar granulado, como mostra sim, aqui esta imagem. Sempre em formato de feijão, não é? Sim, sim, exatamente. As pessoas que têm hipertensão, diabetes ou que tenham infecções repetidas dos rins têm um risco maior de desenvolver insuficiência renal crónica. E podemos passar ao slide seguinte. Os sintomas passam por uma fraqueza do estado geral, aquele cansaço. O rim deixa de funcionar, no fundo deixa de funcionar o papel de filtro. Começa a haver produtos tóxicos que se começam a acumular na corrente sanguínea. Começa o rim a deixar de ser capaz de favorecer a produção do sangue, como eu falei há bocado. E daí que a pessoa começa também a desenvolver uma anemia, o que também agrava o cansaço. E realmente estes pacientes depois necessitam de ser encaminhados para a especialidade de nefrologia, onde podem vir a ter que fazer hemodiálise e até, em alguns casos, transplante renal. Podemos passar ao slide seguinte.
E estamos por hoje. Sim. Era esta a mensagem principal. É esta a apresentação que podemos fazer sobre os rins. Temos mais questões? Vamos dar a hipótese a que alguns daqueles que se encontram aqui nos nossos estúdios possam fazer algumas perguntas. Começamos por quem, Sónia? Por um senhor, Ildefonso Rocha. Olá, muito bom dia. Por favor, a sua pergunta. Olá, bom dia. Olha, fazia um favor. É o seguinte. Foi feita umas análises e acusou anomalias. Portanto, depois foi pedido uma ecografia. E na altura já estava tudo bem. Como é que se explica isto? Muito bem, bom dia, Sr. Ildefonso. Realmente isso pode acontecer. Nas análises, provavelmente o parâmetro que estaria alterado seria a creatinina. As análises é uma medida da função renal, do funcionamento renal. A ecografia é um método de imagem. Sim. No fundo, a ecografia vai-nos verificar, avaliar como é que o órgão está do ponto de vista morfológico, de forma, de formato, se existe quisto, se existe alguma deformação, se o rim está mais pequeno do que deve estar, de modo que, por vezes, podemos ter as análises alteradas e depois ter a ecografia normal. Sim. Agora, isso não nos deixa descansados. Poderá ser necessário depois o continuar da vigilância em termos de análises e ver se aquele parâmetro que estava alterado nas análises anteriores se continua alterado ou se acaba por normalizar. Isso pode acontecer depois o parâmetro voltar a normalizar. No fundo é quando olhamos para uma peça de fruta, ela exteriormente pode estar com um ótimo aspecto, mas anteriormente pode estar já deteriorada, não é? Pode já estar deteriorada, exatamente. É essa a imagem, é uma boa imagem. Lourdes Cerqueira. Olá, Lourdes, bom dia. Bom dia. Sr. Doutor, tenho uma questão. Tenho alguns familiares com quistos nos rins e gostaria de saber se também terei o problema de vir a ter o mesmo problema. Hereditariedade, não é? Sim, é verdade. Bom dia, Lourdes. Se os familiares apresentarem quistos, mas for daquele caso em que as pessoas só têm um ou outro quisto, aí a relação com a hereditariedade é menor e a probabilidade de ter problemas é muito baixa. Poderá vir a ter ou poderá vir a não ter. Agora, se os seus familiares têm aquela situação que eu mostrei naquela imagem, que é a doença poliquística renal, que é um rins com muitos quistos, aí sim há uma grande hereditariedade. Mas é nesse caso concreto, não é? Nesse caso concreto, aí há uma ligação franca à hereditariedade e deverá fazer uma ecografia para ver como estão os seus rins. É o que é aconselhável. Olga Rocha, faça favor. Muito bom. Tem que falar para o microfone, se não ouvimos, minha querida. Muito Diga. bom dia. Doutor, eu, portanto, tenho pedra no rim e queria saber se realmente isto será crónico ou se vou ter grandes problemas com isso. Bom dia, Olga. É assim, a situação de pedras nos rins pode nunca vir a evoluir para doença renal. Sim. Em alguns casos, isso pode acontecer. Ou seja, por exemplo, vamos supor que uma pedra, em dada altura, realmente obstrói a via da drenagem da urina. Sim. Por exemplo, aquele ureter, ou ali logo à entrada do rim, ou à saída, sendo mais correto, do rim, há ali um bloqueio, uma obstrução. Esse tipo de situação pode danificar o rim. Por outro lado, a existência de pedras e também a existência desses bloqueios pode criar condições para haver infecções do rim. Por exemplo, pielonefrites, que é o nome técnico que nós damos às infecções dos rins. E esse tipo de situações podem danificar o rim e aí sim pode haver um risco aumentado da pessoa vir a ter depois insuficiência renal crónica. Ok, vou acrescentar eu aqui mais uma pergunta, entretanto. Quem já passou por essas dores horríveis, felizmente ainda não ocorreu comigo, ainda não, e eu espero que não ocorra, pedras nos rins, a probabilidade de tornar a tê-las é maior do que para quem nunca teve? É verdade, ou seja, por vezes a situação de pedra nos rins é recorrente, como nós dissemos no outro programa. Sim. Por vezes, e o ideal é conseguir-se analisar quando se expeliu pela primeira vez a pedra, se isso fosse possível, conseguir analisar o teor dessa pedra. Sim. Porque, em alguns casos, existem tratamentos que as pessoas podem fazer para evitar, ou tentar evitar, a recorrência das pedras nas vias urinárias. Essas insuficiências não são simultâneas, ou seja,
eu posso ter um problema num rim e não me suceder nada no outro. É verdade, pode acontecer, sobretudo neste caso se a pedra for só de um lado e não existir nada do outro. O que é mais comum? É existirem duas pedras, um em cada rim? Sinceramente, não lhe sei de responder. Acho que não. Na minha percepção, até dos meus pacientes, é que por vezes as situações são mais frequentemente unilaterais. Okay. Agora, às vezes acontece o seguinte, numa fase da vida aparece de um lado, depois noutra fase da vida acaba por aparecer no outro, e isso pode acontecer. Muito bem. Julgo que nós já conseguimos aqui colocar uma série de questões acerca dos rins. No entanto, os nossos telespectadores podem fazê-lo não só através da nossa página no Facebook, como também via e-mail. O Dr. Carlos Martins, como sabem, está à nossa disposição para retirar todas e quaisquer dúvidas que possam ainda subsistir, não só neste tema ou em qualquer outro, ou não fosse o Dr. Carlos Martins, um médico de clínica geral. Muito obrigado, doutor, pela presença. Aqui na Praça da Alegria,